Olá a todos, eu sou Wagner Lenhert, diretor executivo do Instituto Millennium, e estou hoje aqui para fazer um novo Millennium Talks com a Manu Vieira, vereadora de Florianópolis, está fazendo um trabalho incrível lá na capital dos catarinenses, uma cidade que pessoalmente eu tenho um carinho muito grande porque passei boa parte da minha infância lá, então sempre estou acompanhando com muita atenção o que acontece em Florianópolis, apesar de não ter mais a possibilidade de estar frequentemente lá como eu gostaria. Mas, Manu, obrigado pela sua presença, a gente fica muito feliz de te receber aqui para falar sobre gestão urbanística, gestão municipal, o que vocês estão fazendo lá em Florianópolis e que eventualmente pode servir de exemplo, inclusive, para outras cidades do Brasil. Então, eu vou começar aqui rapidamente lendo o seu currículo para te apresentar para a nossa audiência e depois a gente vai para o nosso bate-papo. A Manu é vereadora, então reeleita em Florianópolis em segundo mandato, a segunda mais votada da cidade nessa última eleição e atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal. Ela é graduada e mestre em nutrição, com MBA em gestão de negócios e estudante da rede CLP no Master de Gestão e Liderança Pública. Foi e é empreendedora na cidade também, e com um mandato voltado para a liberdade econômica, o fortalecimento de pequenos negócios, educação. Ela atua também com foco na desburocratização, incentivo à inovação e na valorização da economia local. Por isso, foi uma das principais vozes da revisão do plano diretor e autora do projeto de retrofit e educação como atividade essencial. Eu vou começar o nosso bate-papo, inclusive, falando desse projeto do retrofit, que é um projeto muito interessante. Eu sei que a Manu domina muito bem essa temática. Então, a minha primeira pergunta, Manu, sobre esse projeto específico que você conseguiu aprovar na Câmara, a gente gostaria que você explicasse, assim, para quem não conhece, o que muda, né, ou o que mudou nessa nova lei e quais problemas a lei busca solucionar, né? Eu sei que agora está entrando na fase de botar na prática, de implementar os projetos, mas eu queria começar você comentando um pouquinho sobre isso, né? Por que se pensou nesse projeto de retrofit, quais os problemas que foram identificados e que vocês tentaram solucionar e estão solucionando com a aprovação dele? Perfeito. Olá, Wagner. Olá, pessoal que ouve aqui o Millennium Talks. Que bacana estar aqui com vocês. Eu que sou fã do Instituto, né? Gosto muito e aprendo muito com vocês. Inclusive, uso material de apoio. Então, continuem produzindo os papers, por favor, que nós precisamos de vocês. É um prazer estar aqui, de verdade, e o Retrofit é um projeto que eu tenho muito orgulho. Por que eu vim falar de Retrofit, né? Afinal, quem vê aí o currículo, eu passei por uma carreira atuando como com nutrição, mas principalmente com empreendimentos. Então, vindo da iniciativa privada, o que a gente percebe? Que há muita dificuldade de gerar negócios no Brasil. Infelizmente, a burocracia e o incentivo é negativo para o crescimento. E estamos sempre tentando buscar novas alternativas de reavivar o comércio para o pequeno empreendedor, principalmente, que é quem movimenta a máquina de fato, né? A gente não, quando vai falar do empreendedorismo como economia, a mais da metade são os pequenos e os MEIs. E isso não é diferente também em Florianópolis, apesar do nosso ISS ser o principal aí, tributo de arrecadação da cidade, e de 25% dessa arrecadação de ISS vir da tecnologia. Então, a gente tem esse fator de indústria limpa, né? Mas é uma cidade turística, uma cidade lindíssima. Como bom gaúcho, conhece bem Floripa, né? E muita gente do Brasil conhece. Inclusive, nessa última temporada, nós fomos o quarto destino mais procurado do mundo, segundo algumas fontes. E eu acho que sim, porque foram 2 milhões de pessoas nos visitando na temporada. E tudo isso contribui para nós olharmos para os pontos da cidade que estão críticos. Além da mobilidade, que é um fator muito difícil, e saneamento, que é um fator de Brasil também, que a gente ainda precisa caminhar para alcançar a universalização, nós temos outro problema que está em comum com muitas capitais, que é a morte do centro, né? O centro das capitais, em especial, porque muitas cidades iniciam por ali, ele passa por apuros e eu, como moradora do centro, vivendo naquele centro e defensora da liberdade econômica, fui ouvir as entidades e olhar para aquilo como um problema. Como é que a gente resolve o problema da insegurança pública no centro, do fator da teoria das janelas quebradas? Então, a gente tem que começar a olhar para o cenário. O que nos é possível resolver, né? E ali mapeando junto com as entidades, principalmente o Sindicato da Construção Civil, o comércio e os lojistas, o que a gente entrou de diagnóstico? Puxa vida,
Andem nas cidades olhando para cima e vejam quantos prédios que a gente tem só o térreo ocupado, ali às vezes com uma farmácia, com uma livraria, livraria até tô usando aqui, né? Desculpa, uma lojinha de capa de Infelizmente não mais celular, tanto. uma lojinha de capa de celular, vai, né? Então a gente tem aquele comércio às vezes até um pouco desqualificado, pensando do que o centro já foi e comparando com o que ele é hoje, né? E aí a gente percebe o potencial habitacional, geralmente conta com déficit, porque as cidades sofrem muita pressão das pessoas virem para buscar oportunidades de trabalho, e tu tem o déficit habitacional e tu tem um centro que está desocupado do térreo para cima. Então, o retrofit, ele é uma tendência de design que, na verdade, ele busca recuperar uma edificação antiga para trazer ela para os termos contemporâneos, justamente porque muitas vezes os prédios antigos, eles estão fora da lei. Um plano diretor que passa por cima desses prédios e às vezes aumenta o recuo, né, das vias, ele proíbe os andares a mais, ele proíbe essa ocupação dos espaços, ele proíbe a dispensa de garagem, né? Então, são prédios que foram pensados em outro tempo e, de repente, eles se tornam ilegais só por existirem, porque o plano diretor mudou e não olhou para eles. O que nós buscamos fazer foi justamente simplificar para que esses prédios pudessem sofrer as reformas, né? E aí eu falo isso muito do ponto de vista técnico, porque os técnicos precisam de segurança jurídica para dar o sim para esse prédio, fazer um preventivo de incêndio, fazer acessibilidade, estar adequado ali a condições elétricas, né? Eficiente energeticamente. Então, tudo isso para contribuir para que ele volte à vida. Mas aí tem o potencial também de conversão de uso, né? Ele não precisa ser só um prédio comercial. Ele agora pode sofrer a conversão do uso para residencial também. Então, isso está mudando um pouco o aspecto de Florianópolis, que tem um déficit habitacional de 30 mil famílias, mais ou menos, nessa estimativa. E aí a gente está agora começando a ver os primeiros retrofits acontecendo sob a luz da lei, de uma forma mais célere. E agora estamos na busca para que eles sejam também economicamente mais viáveis. Porque é o grande desafio, né? Não só você ter uma regulação que permita você fazer essas alterações ou mesmo respeitar essa característica de, bom, esse prédio foi construído em outro tempo, na época ele respeitou as regras, hoje eventualmente não, mas como é que você pode adaptar de uma maneira que torne viável a utilização dele, não inviável, como acontece em muitos casos. Então tem uma parte regulatória que é importante, mas tem uma parte de viabilidade econômica também dos projetos, né, para que eles aconteçam. E é interessante porque quando a gente viaja para outros lugares, especialmente na Europa, é muito comum, né, o retrofit, você aproveitar prédios antigos, prédios históricos. Tu entra numa farmácia em Londres de 1600, sabe? Exato, e do lado de fora tudo mantido da forma como era antigamente, até questão de preservação de identidade, patrimônio histórico, enfim, mas por dentro super moderno, né? Então, como tem que ser, porque afinal ser. hoje a gente tem tecnologia suficiente para se sentir confortável nesses ambientes. Exato. Todo mundo quer entrar e ter ar-condicionado, ter boa iluminação, né? ter tomada suficiente, né? Coisas que aquele prédio provavelmente não teria, aquele prédio de 1600, né? Mas justamente o que tu falou, com aquela fachada preservada, tu conta uma história de cidade. E hoje a competição não é de São Paulo com Sorocaba, com Santo André, é de São Paulo com o mundo, né? As pessoas hoje podem trabalhar em praticamente qualquer espaço do mundo, muitas vezes, e elas escolhem as cidades pelas suas características, pela sua cultura, né? Então, uma cidade com personalidade preservada, não com aquela cara de concreto cinza com barra preta, né? Que parece que são todos os novos prédios. Aquela caixa quadrada, poxa, é legal manter a história da cidade, claro. Mas tem que ter incentivo para isso também, porque é caro. E o centro de Florianópolis é muito bonito. O centro de São Paulo aqui é lindíssimo, tem prédios maravilhosos. Eu trabalhei muito tempo no centro de São Paulo e tem prédios realmente incríveis, assim, subutilizados na maior parte das vezes, né? Ou não utilizados em todo o seu potencial, ou às vezes até mesmo abandonado de maneira completa, né? E é uma pena, porque realmente são áreas, normalmente as áreas centrais, que você tem uma malha de transporte muito bem já constituída, então é fácil de chegar, é fácil de sair. Você normalmente também, se não deteriorou tanto, tem comércio, tem opções para almoço, jantar, enfim. Então, aproveitar essa estrutura já instalada, né, e fazer com que as pessoas possam, de fato, viver, trabalhar,
faz muito sentido, né? Sim, eu Agora, acho que... o desafio do poder público é criar as condições, né? Exato, e como tu falaste, o centro ele já tem infraestrutura, É já isso. tem drenagem, já tem asfalto, sabe? Já tem ligação de esgoto. Então a gente não está criando um novo bairro com um custo gigantesco de infraestrutura. Mas tem um porém, né? Muita gente olha para aqueles prédios antigos lá, praticamente desocupados, e pensa, tá, por que que ele está assim? Então, muitas vezes é pelo custo. Ele está assim porque não tem incentivo para a gente deixar aquele prédio habitável novamente. Custa caro reformar um prédio antigo. Você muitas vezes não tem certeza do projeto, porque vai bater numa parede, pode ter um cano de gás ou não, porque o projeto não está exatamente afinado com a leitura daquele prédio atual. Então, pode ser um projeto muito caro. E por isso que o retrofit, ele precisa também ter um olhar de viável economicamente, sabe? Aqui em São Paulo, vocês têm uma lei que é a Requalifica, né? Que é de 2018, e ela tem alguns incentivos que ela traz justamente para buscar essa reativação do centro. Eu acho que outro bom movimento que São Paulo vem fazendo é o governo estar aí nessa intenção de trazer estrutura para o centro, mas já tem prédios que estão retrofitados aqui, o Renata, o edifício Basílio 177, o próprio Copan, que é um CEP por si só, né, que sofreu retrofit em várias unidades e o uso misto dele embaixo também está incrível. Então, só isso já deu uma carinha nova para o centro, que muita gente estava com medo mesmo de andar por ali, né, especialmente depois das 18 horas. Como esse é um cenário que a gente não quer deixar acontecer em Florianópolis, estamos buscando retrofit justamente para trazer esse potencial de pessoas circulando depois das 18 horas. Ok, acabou as lojas, né, o horário das lojas, o que acontece agora? Acontece gente chegando da universidade, acontece gente pedindo uma pizza, sabe? Esse é o fluxo da cidade que a gente quer resgatar para o centro. Eventualmente alguns barzinhos, restaurantes, enfim. Com certeza. E é engraçado porque você conversa com pessoas que vão, e aí de novo, né, o exemplo da Europa, fala, pô, como é que na Europa consegue fazer, que a gente vai para cidades históricas e tem esse uso efetivo dos prédios históricos, e às vezes prédios muito mais antigos do que os nossos aqui, né? E que, portanto, colocam desafios maiores para você fazer o aproveitamento e modernizá-los. Mas lá se consegue fazer esse aproveitamento de uma forma muito mais efetiva do que aqui. Além dos pontos que você trouxe, teria mais algum que você... Pô, por que a Europa consegue e a gente não consegue? Eu acredito que um fator essencial que a gente tem que colocar nessa matemática é cultura. É o valor, a tangibilidade que eles têm de valor de cultura. Porque isso a gente vê num exemplo aqui de São Paulo, na cidade de Matarazzo, que está a um quarteirão da Avenida Paulista, ou seja, um terreno que tem muito interesse comercial, mas estava lá derretendo, prédios centenários, 10 anos abandonado, e de repente vem um francês, ou com um olhar de resgate, vê valor naquela cultura e vai atrás de investimento, criando um fundo de milhões, sabe? Conseguindo fazer com que as pessoas enxergassem o valor que ele estava enxergando e tá ali recuperando essa história, sabe? Muita gente ia olhar e dizer, vamos colocar abaixo, porque esse metro quadrado vale muito. Mas em vez de colocar abaixo, ele conseguiu, justamente por já ter esse know-how, por já ter essa vivência de dar valor à cultura, né, que ele conseguiu enxergar um projeto de milhões ali, inclusive o próprio Rosewood, que é aquele hotel 6 estrelas que lá está, já tem também essa cultura de adotar prédios tombados, prédios históricos. Então, acho que criar essa cultura, até porque a gente é um Brasil, vamos lá, muito recente, né? Eles têm prédios com a idade do Brasil. Então, quando a gente vê que as nossas cidades, elas deram um boom mesmo na década de 80, às vezes a gente ainda tem coisas muito, muito recentes perto daquele valor histórico que eles têm e nós não registramos muito da nossa própria história, né? A nossa arquitetura foi mudando sem tantos registros, sem tanta valorização dentro das próprias cidades. Nossos urbanistas aí, que estão desde a década de 60, que começou a criar aquele marco mais impressionante, dar mais valor à arquitetura, né? Então, a gente ainda está tentando absorver esses valores que vieram de fora, mas como cultura, como sociedade, a gente ainda está se apropriando desse outro valor que dá para colocar a mais nesses prédios históricos. E como é gostoso, né? Quando você tem uma região que consegue preservar. Eu tive a última vez em Florianópolis e fui ali
no sul da ilha, que tem aqueles restaurantes tradicionais. Como é que é o nome daquela região? Los Tradãos, o Rancho Açoriano, é Ribeirão do Sul da ilha, é o Ribeirão, Ribeirão da ilha, isso. nossa, é maravilhoso. Uhum. Não é uma área muito grande, mas a área que está ali preservada é linda. Os casarios mais antigos, bem preservados, bem Tem uma pintados. parte no centro, tem um triozinho de casas lá que está preservado, e essa é uma característica muito nossa, porque é da imigração açoriana, de 1750, né? Então, Floripa tem 352 anos, é uma das cidades antigas aqui do Brasil, era um porto muito importante, tem essa característica de colonização açoriana, com essas casas que tem várias linhas ali desenhadas que tem arquitetos e urbanistas que sabem falar muito bem, né? Não me cabe aqui dar aula de história que eles podem dar tão melhor do que eu, mas a gente tem registros ali vívidos na nossa ilha nesse momento, e se nós não nos preocuparmos, se for só uma ocupação e uma preocupação daquela família, poxa, vai chegar um momento em que eles vão estar num momento de necessidade econômica ou até de desinteresse. E aí, eu vou depender só da família para manter a história da cidade? Acho que tem que ter um olhar de interesse público para isso também. E você trouxe o exemplo do Rosewood, que tem essa característica de pegar prédios históricos, mas o que tem sido feito também muito, vai voltando também no exemplo europeu, eu conheço um caso específico que é de Lisboa. O pessoal tem usado esses prédios históricos também como Airbnb, né? Inclusive tem um amigo meu que ele é engenheiro, trabalhou muito tempo em Lisboa, e uma das principais atividades dele era pegar esses prédios históricos, fazer a reforma e colocar para aluguel no Airbnb, né? Então, a dinâmica de mercado também vai achando outras destinações, né, para os imóveis, né? É bem legal, porque você pode... E aí a gente vai entrar num outro ponto muito delicado dessa legislação, que é o que muitas pessoas lutam contra, e aí acho que a pergunta de quem seria contra esse tipo de projeto. Existem pessoas contra justamente porque olham para isso como especulação imobiliária e gentrificação. Então, quando eu falo de um prédio histórico ser resgatado, e aí eu estou citando aqui exemplos que são elitizados, né? O Rosewood, por Isso aí. exemplo, Cidade de Matarazzo. E quando nós vamos falar desses prédios históricos resgatados pela iniciativa privada, é muito dinheiro. Às vezes é o valor de 2 vezes um prédio. Então, se esse cara está investindo a mais, ele vai querer o retorno desse dinheiro e muitas vezes ele vai utilizar a melhor estratégia para ter retorno. Então, quando eu não quero esse resultado, eu tenho que também agir como poder público, olhando com interesse público para isso. Acho que se formos ter um olhar de resgate e de interesse público para a habitação, dá para ter concessões e contrapartidas que o beneficiário pode olhar e dizer, não, tem que ter uma parcela aí de aluguel social, de habitação de interesse social, enfim, mas dá para criar outras contrapartidas mediante concessões também, né? Isenção de IPTU, IPTU progressivo, isenção de TBI, alíquota reduzida para determinados empreendimentos que movimentem aquela região. Então, acho que tem diversas estratégias que a gente pode utilizar justamente para evitar esse olhar que muita gente acusa o empreendimento de ter, mas, de fato, a própria legislação incentivava isso, porque tu tinha uma matrícula imobiliária que tu não conseguia fazer o desprendimento dela em outras matrículas para poder vender uma unidade para uma pessoa. Uma unidade menor, né, que vai ter um custo menor Exatamente. também. Então, tu tinha que gerenciar aquela única matrícula como um prédio comercial, e aí como é que tu faz? Tu faz o short stay, tu pega, divide em estúdio e aluga para Airbnb, que é como tu vai ter o retorno do teu investimento, né? Então, o retrofit, ele vem também nessa pegada, tem muita gente fazendo isso, mas pela iniciativa privada. Por isso que eu falo, quando o poder público tiver mais interesse, colocar o interesse público nisso, ele pode agir para melhorar essa externalidade, agindo nesse sentido. Não, eu quero a contrapartida, mas eu também vou te dar um benefício, um incentivo econômico aqui. Até para conseguir ter uma diversidade de uso, né? Porque você vai ter esses empreendimentos de mais fôlego, de mais necessidade financeira, que vai depois também cobrar um ticket mais alto, seja do quarto de hotel, seja do aluguel do metro quadrado, porque investiu mais dinheiro. E não tem nada de errado com isso, faz parte, mas você também poder utilizar a ferramenta para ter outros projetos que vão atender a classe média, que vão atender daqui a pouco pessoas numa situação um pouco mais
não tão boa financeiramente, né? Então, eu acho que aí veio o incentivo do poder público de criar as condições para que você tenha tanto um empreendimento de grande porte quanto investimentos menores que vão atender públicos diferentes também, né? Exatamente. Quando tu quer agir como poder público e criar incentivos onde você vai ter renúncia fiscal, né? De certa forma, é investimento público e aí ele tem que atender a necessidade. Se a necessidade é habitação de interesse social, e a gente sabe que muitas vezes o centro também precisa disso. Por quê? Porque o empresário precisa que seu funcionário more perto, né? E como o centro de Floripa, por exemplo, ele tem essa característica de ser 84% comercial. Então, obviamente, todo mundo está se deslocando muito para chegar lá para trabalhar. O que vai impactar no nosso principal problema, que é a mobilidade. Então, poxa, cabe muito interesse a todos, né, que essa pessoa também possa morar mais perto. E aí, uma curiosidade, mas talvez você tenha essa informação em que pese não seja algo que me parece seja algo que o município possa legislar. As questões de tombamento no Brasil são mais complicadas do que lá fora? Tem alguma coisa também que você enxerga que poderia ser melhorado nessa questão de tombamento, enfim, para tornar mais fácil esse aproveitamento de prédios tombados? Sim, acho que principalmente nós precisávamos facilitar o processo. Porque é muito burocrático. Eu estava conversando com a secretária da Fazenda até para ter essa conversa de incentivo fiscal de retrofit faz um mês. E ela me falou, nossa, a gente precisa melhorar a questão primeiro, da comunicação, né? De como é que eu faço o meu bem, eu quero meu bem tombado, o meu patrimônio tombado, porque tem isenções interessantes. Tu ganha isenção de IPTU, por exemplo, né? Se tu tem um patrimônio histórico e faz uso dele. Então, tu pode até requerer o tombamento, só que a pessoa não sabe por onde fazer, não sabe com quem falar. Geralmente o órgão, né, o Cefam, e o IFAM, eles têm muito pouco funcionário para dar conta da demanda, e é um processo burocrático e pouco transparente. E às vezes a gente ainda tem outros recursos do município. Lá em Floripa a gente tem um sobrezoneamento, ou seja, além dos zoneamentos do plano diretor, onde você pode construir tanto, e é área residencial, área mista central, enfim, tu tem esses tipos de zoneamento que te dizem que tu pode construir e quanto tu pode construir, então ainda tem sobrezoneamentos. Isso é, por exemplo, o prefeito coloca por decreto o que é uma área de proteção cultural, por exemplo, e aí a gente tem níveis de restrição dos imóveis ali contemplados. Então não chega a ser tombado, mas tem restrições, e a pessoa simplesmente não sabe se ela está nessa lista, se ela não está, o que ela pode fazer, o que ela não pode. Ela descobre isso na hora que ela vai vender, né? Porque está lá na matrícula imobiliária. Tá no registro. Exatamente, porque ela não entende a notificação. Então, falta uma comunicação clara, falta esse diálogo com o cidadão, dizer, vamos conservar, vamos fazer educação sobre isso, vamos falar sobre isso, porque pode ser muito interessante para o beneficiário. Hoje não é, porque ele não sabe como é e nem como lidar com isso. E, além disso, o órgão tem realmente muita demanda para pouco braço, e ele poderia simplificar, digitalizando mais os seus processos e tornando autodeclaratório uma série de procedimentos. Esse ponto acaba repercutindo em diversas atividades do governo, né? Seja para essas questões envolvendo patrimônio histórico-cultural, seja até questões ambientais também, muitas vezes para licenciamento de uma obra, coisa assim. Daí tu tá falando... Nossa, eu não vou nem começar, porque Floripa é a terra do não pode. Porque é muito diferente. Como somos uma ilha, e temos ali quase mais de 60% da nossa área com preservação de áreas permanentes, área verde, enfim, os diversos conceitos de área de preservação de meio ambiente, a gente gosta, viu? Acho que todo mundo vai para lá até por causa disso. Se perder também essa característica, talvez, né? Talvez eu perca pessoas, né? Eu mesmo nem sei se fico mais. Mas o que acontece? Poxa, aí eu tenho tudo isso, mas o licenciamento ambiental e o número de processos que nós recebemos como cidade contra quase qualquer coisa é insano. É comparar entre cidades, assim, tem cidades ali do município que tem 10 ações civis públicas, né? 20 ações civis públicas, a gente tem mais de 3.000 em atividade. Então, eu não consigo fazer processo de gestão de orla com a SPU, por exemplo, para falar dos meus terrenos de marinha, da minha orla. Eu não consigo porque eu tenho 1.000, no mínimo, ações civis públicas naquele espaço. Então, eu tenho que resolver todas elas, ou seja, eu tenho que colocar 1/3 dos meus procuradores do município só respondendo o Ministério Público para conseguir avançar nessa pauta.
Então, realmente, Floripa tem problemas sérios com isso aí. Então, e aí é muito a questão de você ter uma legislação que não é clara o suficiente ou que dá muita margem para interpretações subjetivas, você tem órgãos diversos que acabam tendo que se manifestar também, que dá oportunidade de contradição, você ter a questão de não ter daqui a pouco gente suficiente para fazer as análises e isso demorar, uma série de questões que tem a sua complexidade de ser resolvida, mas se houver vontade, dava para resolver, né? Ah, sim. Inclusive a falta de pessoal, você pode inclusive trazer um terceiro para fazer isso, a autoridade Isso. ali só validar É do que tem órgão. questões que são do poder público, ok, né? A gente não consegue delegar. Em especial, a fiscalização deveria ser muito concentrada nisso. Agora, tem coisas que, gente, por exemplo, poda de árvore. Poxa, tem poda de árvore exótica, que inclusive está na lei, que ela precisa ser extirpada, e eu tenho pouquíssimos técnicos para fazer isso. Então, fica lá a poda concorrendo com um licenciamento de um novo empreendimento, com responder ao Ministério Público. Não dá. É uma poda, sabe? Faz pelo processo autodeclaratório. Claro. Se for uma poda de uma árvore exótica ainda que precisa fazer isso, nossa. E aí você acaba nessas pequenas coisas que no final não fazem tanta diferença, gerando tanta demanda, tanta necessidade de tempo e recurso do poder público, as coisas importantes acabam não sendo abordadas, né? Mas eu queria fazer uma pergunta também, que normalmente quando a gente trata de aprovação de projeto de lei, uma mudança de lei, como foi essa lei do retrofit, todo mundo tem curiosidade, né, sobre o processo de aprovação, né, da articulação política, dos fatores chaves, né, que levaram, se eu não me engano, esse projeto ele estava arquivado desde 2017, né, e ele foi retomado. E aí, como é que você vê esse processo? O que foi o fator chave para aprovar ele, para torná-lo realidade? Então, a história desse projeto em particular é muito legal, porque ele foi um projeto primeiro que surgiu à frente do seu tempo. Nada pior do que uma ideia que vem antes do seu tempo, né? A gente fica lá frustrado porque ela era tão boa, mas as pessoas não entenderam. E foi o caso dela. Quem propôs essa lei inicialmente foi o então vereador Bruno Souza, lá na cidade, junto com outro vereador, o Gabriel Meurer. E eles propuseram isso porque tinha um hotel na cidade que estava abandonado, né? Bem no centrão também, e uma universidade queria se instalar ali. E, nossa, por questão de falta de licenciamentos e dificuldade, burocracia para fazer as reformas, ela não pôde ir. Então, a gente perdeu o potencial de 1.000 alunos naquela região, que é uma região super machucada pela falta de uso, né? E justamente por causa de burocracia. Aí eles propuseram uma simplificação da burocracia para reformar prédio antigo. Foi justamente nessa pegada, porque o nosso plano diretor de 2014 tinha deixado esses prédios como esse legais. Então, eles já pensaram, pô, vamos simplificar esse processo. Copiaram alguma legislação que já estava em uso, mas o nosso Instituto de Planejamento Urbanístico não deixou, né? Pô, fere, não conversa com o meu plano diretor que está recém-aprovado, então não. Né? E esse projeto sofreu diversos pareceres contrários, acabou sendo arquivado ao término de legislatura. Quando eu entrei em 2020, era pandemia. E o que acontece na pandemia? Vários outros negócios acabam fechando, né? Principalmente negócio físico. Então, poxa, universidades que estavam existindo, colégios, vão para um formato híbrido, vão para EAD, às vezes nem voltam mais para esse prédio. Então, tu tem 2 anos de centro sofrendo demais. Quando volta, também volta mais ou menos, volta tentando se reerguer. Então, mais do que nunca, a gente precisa de soluções nesse sentido. Então, eu olho para esse projeto e digo, cara, vamos tentar resgatar? Porque a gente estava também conversando sobre plano diretor nessa época. Faz muito sentido agora de retomar isso pós-pandemia. E isso, o pós-pandemia, junto com a revisão do plano diretor, fez muito sentido para que nós olhássemos para esse projeto, refizéssemos ele, porque daí a gente já tinha leis como a de São Paulo, que é a Requalifica, já tinha leis em Porto Alegre, em Recife, em Belo Horizonte e o Rio. Então, eu tinha várias outras capitais fazendo esse trabalho e nossa, agora é um momento bom para a gente trazer isso. Então, trouxemos o projeto ali em 2022, fizemos um substitutivo global nele, conversando também com as mudanças do plano diretor, que ajudaram muito, e
aí começou a conversa, o que eu entendi? Quando eu falo retrofit, eu já expliquei o termo aqui, mas, poxa, vamos falar de cidade, vamos falar com a padaria da esquina. O que é retrofit? Tinha vereador que chamava de retrofitness. Então, tinha assim... E aí, tu cai num outro problema, que é o parlamento municipal, se não é um projeto orientado pelo governo, que daí tem aquela coisa, né? Base e oposição. Não é um projeto orientado pelo governo, não é um projeto assim que é meu, não é nem para o meu público. Qual é o meu interesse real de ler esse projeto, de me inteirar dele, né? Então, tem que ser muito o interesse do vereador proponente, de bater na porta, conversar com os colegas, pedir pelo amor de Deus, a tentar alinhar com o governo para sair o mais perto possível de ganhar um sim da secretaria, né? Então, eu sentei muito com a secretaria, reescrevi o projeto com eles para ficar menos o que eu queria, mais o que podia ser feito, né? E chegamos no plenário com esse projeto, mas mesmo assim sofrendo muita discussão, especialmente porque havia uma oposição que não queria votar nele justamente porque trazia esse aspecto de gentrificação. Não, mas que perigo, né? Eu vou reformar prédio em qualquer parte da cidade? Como assim? Eles estavam achando isso ruim, porque podia trazer efeitos diferentes para outros bairros. Se fosse só no centro, se eu limitasse só no centro, tudo bem. Mas não, em outros bairros eu não tinha que ver qual era a capacidade de suporte desse novo projeto. É engraçado que eles não fazem o olhar de risco do projeto não ser feito, porque estavam ali mapeados 120 prédios, né, com potencial para 3.000 famílias, se eu fosse converter tudo em uso residencial, caso o projeto fosse aprovado. Então, eu digo, tá, esse aqui é o sim. Vocês querem que eu calcule o não? Calculem vocês, a hipótese é de vocês, né? Claro. E aí, tivemos esse embate, essa tentativa de mudança até para diminuir os efeitos do projeto, para tentar restringir ele a uma área apenas. E aí não conseguiram e a gente acabou trazendo a conversa, arrastando aí quase 2 anos para aprovação, mas ainda havia outro porém, que é o porém da vaidade, né? Tá chegando perto de ano eleitoral e aí, de repente, se tu aprova um projeto muito bom de um vereador, tu dá muito palco para ele, né? Melhor não aprovar, melhor segurar, melhor deixar na gaveta. E aí, o que eu fiz, né? Eu que era uma vereadora independente, não estava nem com a base, nem com a oposição, então eu tinha que me virar mais nos 30 ainda, comecei a pedir ajuda para as entidades empresariais. Fui em entidades, apresentei o projeto para todas elas, busquei apoio e pedi que elas me ajudassem a pressionar vereadores e prefeitura, principalmente, pela aprovação do projeto, até ganhar o sim. Então, finalmente pautamos, conseguimos. Foi um pouquinho antes do ano eleitoral, sim, e me deu muita visibilidade, realmente, mas mais do que isso, deu o potencial da gente estar fazendo o primeiro projeto de retrofit sob a luz da lei, poder acompanhar que foi mais célere esse projeto em comparação com outros projetos de retrofit, né? Então, ele aconteceu em menos tempo, ele ganhou sims mais fáceis da prefeitura e ele está permitindo hoje que uma antiga universidade de 1.200 alunos que estava fechada há 4 anos seja recuperada justamente com 36 estúdios de Airbnb e uso misto, né? Embaixo tem um hub corporativo. Então, quando o pessoal viu e está vendo, vai ser entregue agora, isso ficar pronto, está se sentindo animado. Poxa, que legal que vai ficar isso aqui. Gente, vai dar um movimento tão diferente. O cara do lado que tem o Bob está super empolgado, a esquina está super empolgada e os donos de outros prédios estão animados para investir também. E isso é muito legal, é uma corrente do bem que começa, sabe? Claro. Então, tem essa parte da articulação, que é difícil, mas depois de vencida, eu acho que a parte mais legal é que eu fiz tanta propaganda para a sociedade, para as pessoas, do que poderia acontecer, que o mais legal está sendo tirar o projeto do papel e ver ele virar realidade para contar para as pessoas, olha só, o que deu certo e como é que a gente pode multiplicar isso aqui. Aquilo que a gente imaginava com o projeto de lei, agora está virando realidade, todo mundo vai conseguir enxergar. Era até uma pergunta que eu ia te fazer de projeto que já estivesse usando a lei para aplicar na prática, né, e transformar
a realidade ali. E esse projeto que você comentou é no centro da cidade também. É, bem no centro, no Calçadão, para quem conhece o Calçadão de Floripa, né? Tem a Praça 15, que é praticamente onde a cidade nasceu, e ali tem um calçadão da Felipe Schmidt com as paralelas. Tem a Trajano e tem a Deodoro. E é bem na Trajano que está saindo esse novo empreendimento. Que legal. Porque isso é super importante, né? No Brasil, muitas vezes a gente imagina que você fazer a lei é o suficiente, já resolveu o problema. Não resolveu se ele não virar realidade, né? Ah, e Então, tem é muito uma vereador que parte adora. é uma parte importante, muitas vezes, de você criar a lei, mas elas realmente só vai fazer diferença na vida das pessoas quando for aplicada, né? É o que eu falo, tem muito, não vou colocar aqui só vereador, tem muito parlamentar que adora falar do número de projetos que trouxe, que aprovou, enfim. Nossa, se eu tiver só um projeto que está dando certo, eu acho que estou feliz demais. É isso. Não, imagina, e um projeto como esse que tem potencial de mudar a cara da cidade, né? De você trazer as pessoas de volta para o centro, de criar mais oportunidade de trabalho, mais oportunidade de moradia. É fantástico. E é interessante essa questão do processo de convencimento de leis, porque você tem uma parte que é a comunicação, que é super importante, né? Você, como você falou, às vezes a pessoa não sabe nem o nome, muito menos o que é aquele projeto ou o que ele se propõe a fazer, ou às vezes recebe meio torto e aí fica achando que é uma coisa e na verdade é outra. Então você também conseguir deixar muito claro para os diferentes públicos o que é que está sendo proposto, seja para o seu colega vereador, seja para a população de modo geral, seja para o líder empresarial. Isso é super importante, né? Aí depois tem um trabalho que é de conversar com as pessoas, né? Você comentou, eu fui As entidades? nas entidades, fui na sala dos meus colegas, fui falar com a secretaria. Então, assim, tem diversas figuras importantes envolvidas nesse processo que você tem que sentar, conversar, explicar, eventualmente ouvir, claro, é super importante também, receber sugestões, incorporar para que a pessoa também se sinta que faz parte daquilo. Então, é interessante porque tem diversos momentos, assim, tem um trabalho que precisa ser feito para que o projeto vire realidade, né? Eu acho que tem muita gente que acha que o parlamentar tem o poder da caneta e que ele escreve 2 parágrafos e se faça realidade, né? Não é só isso. E, nossa, graças a Deus que não é só isso, porque tem muita ideia ruim. Que é bom que tem esse filtro, né? Você tem que convencer para... Uhum. Não, maravilha. Tem um ponto que eu queria trazer aqui, na verdade, assim, ele não é a mesma coisa, mas ele casa com esse tema do retrofit, do projeto que vocês aprovaram lá em Florianópolis, que é um tema que o Milênio, inclusive, tem abordado. Inclusive, é objeto de um paper que nós fizemos e de um kit de política pública que foi elaborado pelo Instituto, que são as áreas de revitalização compartilhada, que basicamente é um modelo hoje muito difundido no exterior, especialmente em países como os Estados Unidos e Inglaterra. Lá eles chamam de Business Improvement District. É uma forma de você revitalizar, potencializar áreas determinadas, especialmente cidades médias e grandes, né? Então, você utiliza ali uma organização privada, que dependendo do lugar, né, da legislação, pode ser com fins lucrativos ou sem, que vai ajudar o poder público a fazer a gestão dessa área, né, dessa localidade. E a gente trouxe, então, para o Brasil, fizemos algumas adaptações para a realidade brasileira, para a legislação brasileira, colocamos, então, esse kit de política pública na rua para oferecer para cidades que tiverem interesse em levar adiante já um material não pronto, porque sempre é importante trazer a característica da cidade, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura se debruçar sobre o tema e fazer suas sugestões, mas um projeto que tem já uma base e a gente tem muita convicção pode gerar efeitos muito positivos na dinâmica das cidades. A gente já conversou antes do programa um pouquinho sobre isso, e aí eu queria te ouvir também a respeito desse projeto, como é que você enxerga. Na ideia que a gente trouxe para o Brasil, a proposta seria que houvesse uma possibilidade de abatimento de uma parcela do IPTU dos imóveis que estão localizados na região para ajudar a gerar receita para a organização que vai fazer essa cogestão, digamos assim, com o poder público. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, né? Como você vê esse projeto, como você enxerga isso aplicado não só na realidade de Florianópolis, eventualmente, mas na realidade de outras cidades brasileiras.
Nossa, eu gosto muito do projeto. Inclusive, aplicando para a realidade de Floripa, uma coisa que nós discutimos muito, a gente está lá agora com o projeto do Naming Rights, que é justamente essa lei de patrocínios, onde a gente permite a adoção de equipamentos públicos e espaços públicos por marcas, né, por um determinado período, e mediante algumas condições também com o poder público. Tem outro projeto que é de minha autoria também, que é para a adoção dos postos guarda-vidas. Eu tenho 42 praias, 30 delas têm postos em condições precárias, e como isso é mais uma estrutura de governo, que muitas vezes o cobertor curto não permite as melhorias necessárias, nós também estamos permitindo a adoção pela iniciativa privada. E, além disso, a gente tem as praças. Como eu falei, temos muito espaço público verde, a gente tem 400 praças, pelo menos, em Florianópolis, e um poder público que também não dá conta de fazer o cuidado. Então, o incentivo à adoção de praças, ele é muito ruim e precisa ser melhorado. Então, a gente tem essas questões e essa dificuldade de falar de adoção de espaços públicos, porque é muito difícil trazer o debate sem ter um embate ideológico de privatização de espaço ou de cerceamento do direito de ir e vir, né? E as pessoas ainda têm muita confusão com isso. Então, acho que esse primeiro estágio de comunicação, de que um espaço que tem um benefício concedido pela iniciativa privada, mas continua público, seu acesso é público e é justamente para a fruição pública, ele precisa ser melhorado. Primeiro que seria muito importante a gente azeitar esse debate, que ainda é muito difícil aqui no Brasil. E segundo, que já tem pessoas fazendo isso, né? Já tem pessoas adotando espaços da cidade. Lá em Floripa eu tenho 2 exemplos muito bacanas, né? Eu tenho uma rua no centro da cidade que se chama Vidal Ramos, para quem conhece Floripa. É uma rua que sofreu melhorias visuais, de limpeza mesmo, organização de identidade visual, toda padronizada. Ela sofreu modificação pavimentar, de pavimento, porque daí colocaram todo o paver para ficar bem bonitinho, aquele uso compartilhado de pedestre e veículo, drenagem refeita, cabeamento subterrâneo, todas essas melhorias de zeladoria que seriam investimentos do poder público, mas que os empresários cansaram de bater na porta e não serem recebidos, e aí pegaram e fizeram as melhorias por si. Poderia ter tido uma contrapartida? Seria muito mais interessante? Seria. Então, acho Talvez que... pudesse ter acontecido antes, até. Se a gente puder pensar nesse sentido, é maravilhoso, porque... E o outro exemplo que eu quero citar é uma rua em Canasvieiras, que na verdade é um largo, ele fica entre dois empreendimentos de uma mesma família, que são 2 hotéis. Então, hotéis que já existem há muito tempo naquele espaço da cidade, uma praia, e aí entre os hotéis há um acesso para a praia. Esse acesso estava lá, feito pela prefeitura, horroroso, né? Sem jogado, né? Mas Floripa, enfim, ela é muito bonita, a praia atrai por si só. Agora, foi muito legal ver que quando o empreendedor quis, ele disse, não, vou fazer essa rua. Então, ele fez um projeto. O projeto durou 6 meses, né? E nesse projeto ele trouxe cabeamento para baixo, refez a drenagem, refez esgoto, ele deixou todo o pavimento bonitinho, ajeitadinho, né? Uso misto também, carro pode passar, pedestre, fez uma rampa de acessibilidade para a praia, fez uns murais para convidar esse passeio a ficar culturalmente mais interessante, modificou toda a iluminação com outros tipos de poste e fez mobiliário urbano e paisagismo também. Então, ficou uma graça o largo, e esse projeto ele levou 6 meses para fazer. Aí, ele esperou 2 anos pelo sim da prefeitura, para ele poder fazer. Nossa. E depois ele executou em 6 meses. Então, poxa, ele fez uma baita de uma melhoria que era esperada pela prefeitura e nunca foi feita. E não seria feita, vamos combinar, porque não era prioridade, né? Não tinha grande fluxo de pedestres. E hoje, aquela é uma das entradas mais acessadas da praia, porque as pessoas... É muito engraçado, não tinha nenhum estabelecimento comercial lá. E as pessoas, naturalmente, o fluxo ia para lá. Por quê? Porque as pessoas querem andar por lugares bonitos. Claro. É muito atraente, sabe? É muito gostoso. Não era a praia que estava atraindo eles por lá. Eles podiam ter entrado a 100 metros antes, mas eles vinham por ali para acessar. E foi muito bacana de só constatar que as pessoas queriam andar por locais mais bonitos, sabe? Então, assim, poxa, e aí a gente esperou 2 anos pelo sim da prefeitura, porque vai lá 1 ano projeto e execução. E por que a gente não pode fazer isso, fazer mais disso, no mínimo deixar isso mais simples, e se a gente puder incentivar melhor ainda?
né? Não, eu acredito demais em parceria público-privada. A questão ideológica que você colocou para mim, especialmente quando você faz com seriedade essa parceria, é um ganha-ganha. Você pega aquilo que o Estado tem de vantagens ou de facilidades ou de coisas que ele faz melhor e soma com aquilo que o privado pode entregar mais rápido, mais barato, melhor, enfim. Então, você pega o melhor dos dois mundos para trabalhar em benefício da sociedade. Eu acho, assim, isso deveria ser quase um consenso no país, né? Infelizmente não é tão claro assim. Eu acho que a gente já avançou bastante, em que pese tenha muita dificuldade, eu acho que já foi pior, mas tem muita convicção que deveria ser uma realidade posta, assim, bons projetos com boas propostas, elas têm que ser colocadas em práticas e vai beneficiar todo mundo. Um exemplo, atuei um tempo na Prefeitura de São Paulo, na época que estava se montando o projeto do Ibirapuera, para ser concedida a iniciativa privada. E eu me lembro que na época tinha muito não, vai privatizar o parque, vão cobrar ingresso para entrar no parque. E se falava, olha, não é assim, não vai ter essa cobrança, não vai ser dessa forma. Mas muita gente batendo nessa tecla, mesmo com documentos oficiais dizendo que não ia ser assim, o pessoal não, batendo na tecla. Agora, anos depois da concessão do parque, o Ibirapuera está Nossa, o maravilhoso. pessoal nem consegue olhar para trás e dizer, nossa, como é que, que era antes, né? Exato, assim, eu uso o Ibirapuera desde antes da concessão e continuo usando depois, gosto de correr, então é um lugar que eu costumo ir praticar corrida, e ele tá maravilhoso de fato. Eu vou ao final de semana muitas vezes, esse negócio, não, vai afastar as pessoas da periferia. Não, se você vai lá, você vê gente de todos os lugares da cidade, todo mundo convivendo bem, é super seguro, é bem iluminado, tá limpo, os banheiros são maravilhosos, você tem diversas opções para quiosque, comer, né? beber, coisas mais caras, sim, mas também tem as coisas mais baratas. Então, assim, e mais, né? Nesse projeto do Ibirapuera tem algo que foi bem interessante, porque foi concedido o Ibirapuera, que é a joia da coroa, e é um parque maravilhoso, de fato, super bem localizado, e mais parques na periferia, mais 6 parques na periferia, que o concessionário tem que fazer o mesmo tipo de manutenção, o mesmo tipo de investimento que ele fez no Ibirapuera. Ah, isso é muito interessante. Então, assim, e esses parques também estão maravilhosos, são parques bem menores do que Ibirapuera, mas estão localizados na periferia os banheiros, por exemplo, são os mesmos o mesmo material, a mesma manutenção do Ibirapuera. Isso é um ponto super importante, porque muito dos cases que dão material para as narrativas ruins é justamente aqueles que não são bem monitorados, bem feitos e bem fiscalizados. Então, poxa, a gente tem casos de privatização e de concessão que não foram bons, não foram bem sucedidos. Infelizmente, as pessoas pegam esses casos e aplicam a toda e qualquer possibilidade nova, né? Só que é engraçado que o estatal que não está funcionando, está tudo bem. Sabe? E, então, a gente tem pontos, por exemplo, de praças com quiosques explorando há anos lá, quiosque que ocupou espaço público sem nenhuma permissão, sem nenhuma licitação ou transparência, e as pessoas acham isso melhor do que eu conceder para um espaço, para uma marca que pode explorar comercialmente, mas também fazer as melhorias, uma manutenção de um banheiro público, que muitas vezes não tem nesses espaços. Então, olha, é incrível a retaliação e a aversão à mudança. E é interessante isso, porque, de fato, assim, se você não fizer uma boa modelagem, não fizer um bom contrato, e eventualmente o privado também não vai prestar um bom serviço. Pode acontecer, faz parte do jogo. É claro que você, como poder público, tem que se precaver e fazer o trabalho bem feito antes para que isso não aconteça, você tenha bons contatos e boa execução. Mas é curioso que você colocou bem, assim, as pessoas toleram a má prestação de serviço do público com uma naturalidade tremenda. Exato. Aí, se foi concedido para o privado e, eventualmente, um projeto de vários não deu certo, aquele é intolerável que tenha dado errado um. E todos os outros que deram certo são jogados na mesma vala, né? Então, são coisas que acontecem de fato. Mas, voltando um pouquinho nessa questão das áreas de revitalização compartilhada, uma coisa que eu acho interessante do projeto é que ele fomenta o senso de comunidade, né? Porque você vai pegar ali uma região de 4, 5 quadras de uma determinada região da cidade e as pessoas que moram, trabalham, empreendem naquela região vão
oferecer parte do seu tributo ou até mesmo fazer doações voluntárias para manutenção dessa organização que vai fazer a zeladoria, eventualmente vai botar segurança, vai fazer algum investimento de equipamento e tal. E as pessoas começam a participar e se sentir mais donas não só do seu imóvel, mas também parte daquela comunidade, né? Vão cuidar mais, vão se manifestar mais a respeito de vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. Então, eu acho que muitas vezes algo que também, infelizmente, a gente carece aqui no Brasil desse senso de comunidade. Esse projeto ele tem esse condão de trazer também, né? Poxa, com certeza, e toda vez que o pessoal se envolve, isso tem um poder de mobilização das pessoas muito importante. E, aliás, eu acho que eu também sou aluna aí do Renova, né? E uma discussão que a gente tem muitas vezes agora é que um dos sintomas da democracia atual que a gente vive é o apagão democrático. Apagão de participação, principalmente. As pessoas, elas acabam votando e depois elas se afastam e vão por um ponto de só reclamar, sabe? E é muito engraçado, porque demora para você construir política pública. Eu que resolvi sentar na cadeira da vereadora, né? Vim de fora da política. É muito engraçado como as pessoas estão lá bem longe, assim, e eu chamo, vamos sentar para conversar, o que que tu sugere? Ah, mas não, calma, nunca pensei em como construir, só acho que tá ruim. Então, essa conversa da construção, quando a gente começa a envolver as pessoas, elas se tornam muito mais donas. E dou um exemplo muito básico, moro numa comunidade bem no centro, nós tínhamos um problema com a praça que estava sendo muito ocupada por pessoas em situação de rua. De repente, né, começou um movimento após a instalação de um outro equipamento público muito próximo ali, e a gente queria discutir aquela situação. Poxa, não tá legal, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode falar com a prefeitura? E eu, como vereadora e como moradora, acabei ajudando a protagonizar uma discussão que virou um grupo de associação que, de repente, começou a se mobilizar para fazer descontos, para comprar nos empreendedores locais, a criar um movimento de comunidade. Aí começou assim, vamos fazer a poda? Porque a gente está esperando pelo poder público há meses e o poder público não vem. E eles reconheceram que não era inabilidade da vereadora, sabe? Porque eu tinha uma voz, tinha um poder de cobrança, mas, de fato, o poder público tem 400 praças e não dá conta, né? E a gente queria resolver aquele problema. Eu falei, tá, vocês topam a gente pedir uma autorização e fazer uma poda voluntária com gestão aqui de uma consultoria ambiental, que a gente pagou a consultoria? E o pessoal topou. E, aliás, até se organizou para isso, mas a conversa foi essa. E foi muito legal, porque todo mundo pegou, melhorou visivelmente o cenário, se sentiu dono da rua, a ponto de querer fazer isso, né? E estabeleceu o diálogo, porque... E aí o morador sente a mesma dor que o poder público. Porque, veja, também recebeu denúncia. Ah, tá cortando uma árvore, calma aí que eu vou denunciar essa pessoa. Era uma árvore atípica, exógena, enfim, poderia ser cortada, estava lá com a autorização do secretário, mas da mesma forma a associação foi denunciada, e aí, nossa, mas que absurdo! Aí, tá vendo o que é não conhecer a legislação? Tá vendo o que é não saber o que pode ser feito e o que não pode? Então, as pessoas, elas querem se ausentar dos espaços, né? Mas cobrar, denunciar, falar... Não que eu queira aqui que as pessoas diminuam o seu tom de reclamação, não. Mas que sejam mais assertivas nisso, para que haja uma construção real. Porque senão a gente vai ficar numa zona de desesperança com a política, de fato, muito grande. E acho que aí a gente não caminha, sabe? A política pública, quando a gente fala de participação popular, não é só uma audiência pública, é vivenciar o dia a dia, sabe? É olhar para o teu problema e dizer o que a gente poderia fazer aqui, né? Então, acho que está faltando muito isso. A gente estava se isolando muito dos debates, particularmente uma das minhas missões, assim, como parlamentar, é tentar resgatar um pouquinho mais a ouvidoria das pessoas, mas não só isso, os braços e as mãos também. É isso, o senso de comunidade, não esperar só que o Estado resolva, você também se envolver para resolver os problemas, né? Faz todo sentido e é uma das características, inclusive, de sociedades bem-sucedidas, né? Esse senso de comunidade, de não cuidar só do seu, mas cuidar daquilo que está na sua volta, né? Essa foi a exata fala do menino que estava dando a consultoria ambiental pra gente, inclusive. Ele falou, não tem uma cidade no mundo que seja organizada, bonita e florida nas suas ruas que não tenha participação da comunidade. É isso, perfeito. Manu, a gente está caminhando para o final aqui da nossa conversa. Eu queria só fazer uma última pergunta, mais uma pergunta prospectiva e talvez até um objeto de um próximo conversa, de um próximo Millennium Talks.
O que você está vendo aí, pensando lá em Floripa, como o próximo grande projeto ou a próxima grande pauta que vocês vão enfrentar lá? Nossa, eu acho que Floripa enfrenta grandes desafios, né? E a gente, apesar de ser, olha só, tô falando da capital mais segura do Brasil, da capital da inovação, da capital das startups, e ainda assim tô falando que a gente tem muitos desafios. E é verdade. Eu acho que tem uma conversa muito importante de mobilidade para ser feita, que é o principal problema de Floripa, e muita gente sabe disso. E a gente não tem uma solução de curto prazo, porque nós não temos espaço para mais estrutura viária, né? Então, a gente vai realmente precisar se debruçar para pensar soluções integradas. E isso eu estou falando agora de um olhar de metrópole que é muito difícil para qualquer cidade. A gente fazer essa discussão de região metropolitana, onde a gente une Floripa com São José, com Biguaçu, com Palhoça, que são as cidades do entorno, e cria soluções de verdade. Isso tem que ser feito através de governo, através de deputados, e essa conversa nunca é feita, porque há a dificuldade de sentar os prefeitos na mesa, vencer as disputas internas e a gente conseguir fazer uma conversa que seja bom para todos. Ao mesmo tempo, saneamento. Saneamento é um gargalo gigantesco, porque Florianópolis é uma ilha, sua principal vocação turística é de praias, ainda é nesse sentido, e a gente tem ali seus 60% de saneamento, de cobertura e tratamento de esgoto. Então, a gente tem que vencer esses 40%. E nós temos uma estatal prestadora de serviço que vem Eu ia perguntar se era deixando... estatal ou se era privada. Uma estatal que tem... Tem dos plano de 200... concessão ou não? Ela vai até 2032. E só que é um plano que o pessoal fala, estuda os ativos econômicos, os investimentos serem feitos para a universalização, e a gente não vai conseguir chegar na meta pela previsão do rol de investimento que tem que ser feito versus o que a prestadora tem investido nos últimos anos. Se ela não melhorar e não tiver capacidade de investimento econômico, a gente realmente não vai conseguir alcançar a meta, que é a de universalização em 2032, que realmente não vai vencer. Isso é o nosso contrato, é 2033 no marco do saneamento, né? E além desses dois problemaços, assim, ainda tem a questão da segurança. Apesar de ser a capital mais segura do Brasil, o que eu posso falar de quem defende a questão da liberdade econômica, do empreendedorismo, é que o comércio de rua hoje está muito ameaçado pela questão da insegurança. O furto, a depredação, furto de fio, gente, que afeta diretamente o empreendedor, os pequenos arrombamentos que... Poxa, qual é o empreendedor que, além de toda a burocracia, tem 10 mil para ficar pagando todo mês de portão arrombado, de fio roubado, de hidrômetro roubado? Então, esse tem sido um prejuízo que tem machucado muito a cidade, principalmente na questão de comércio de rua, que é o que mantém as cidades vivas, pessoas circulando, né? Então, a gente também vai ter que falar sobre isso, do aspecto de o que fazer, olhando para essa questão de segurança, mas também da pessoa em situação de rua, que é um problema cuja última consequência é segurança, que na verdade é um problema que passa de assistência, saúde, né, educação, então tem várias outras causas aí desse problema, mas que ele vai inferir na segurança pública. Então acho que Floripa entrou no mapa depois de 2020 dos 10 municípios que proporcionalmente mais têm população em situação de rua, e a gente precisa também olhar para esse problema. Então são projetos super desafiadores para a gente resolver. Não tem um curto prazo para a gente falar. Eu mesma tenho alguns projetos nesse sentido, de tentar discutir, trazer essa discussão, inclusive ocupação ilegal de terrenos e de edificações. Enfim, a gente tem várias discussões que vamos fazer nesse sentido. E, por fim, acho que educação, porque hoje é o principal gargalo da mão de obra, e acho que é uma característica do Brasil vencer a produtividade, esse marco de produtividade estagnada do trabalhador brasileiro. Como Floripa depende do capital humano qualificado, nossas escolas hoje não estão atingindo a entrega que nós gostaríamos dessa criança que vai estar pronta para ser um desenvolvedor e um programador em tecnologia. Que é a nossa principal... Que é a vocação hoje, além do turismo, né? Exatamente. Nós estamos com mão de obra, com um gargalo aí de 4 mil empregos, mais ou menos, nessa área. Fora que área de vendas, a infraestrutura de turismo e hotelaria, tudo isso a gente tem uma necessidade, Floripa vive o sobreemprego. A gente precisa de pessoas, só que nós não estamos formando essas pessoas. Então, fazer as futuras parcerias para a gente acelerar
a entrega de aprendizagem também é muito importante. E disso depende os nossos próximos 10 anos. Legal. E é um tema também, educação, super caro para a gente aqui. A gente podia até bater um papo mais sobre isso, mas o tempo está esgotando. Eu queria te agradecer muito, Manu, pela conversa, pelas suas experiências compartilhadas aqui com a gente. Obrigado a todos que nos assistiram. É sempre um prazer poder estar falando sobre as questões do país ou de cidades que podem ser replicadas em outras localidades. O Milênio se propõe a isso, né? Um instituto de políticas públicas buscando boas práticas para melhorar a vida dos brasileiros. Então, contar com pessoas como a Manu, trazendo a experiência que ela tem, o conhecimento que ela tem, e compartilhar isso com a gente é super importante. Então, Manu, muito obrigado e até o próximo Millennium Talks. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.